Então, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um programa, né, continuando na nossa série aqui, uma série de psicanálise e cinema, e agora a psicanálise e cinema está, nesse momento, trabalhando com séries da Netflix. Essa série que será falada hoje, que será conversada hoje, debatida, é House of Cards, tá? Que teve um período na Netflix, ainda está, e eu resolvi começar a falar sobre essas séries que são muito interessantes e assim, vai ter um pouco de spoiler, né? E depois, quem quiser assistir, quem não assistiu, a gente vai poder depois, quem sabe, até falar mais sobre isso em outro momento, tá? Então, esse é um projeto que vai para o meu canal do YouTube, Helenice Milani. Quem não conseguiu assistir aqui, quem não consegue assistir aqui, depois e vai estar no meu canal do YouTube, ok? Então, assim, antes eu queria perguntar quem assistiu House of Cards? Quem está aqui que assistiu essa série? Gabriel assistiu? Ai, que bom. Assistiu tudo, Gabriel? Assisti. Que legal. Uhum. Então tá. Eu assisti tudo e assisti até mais de uma vez, porque me impactou muito esse trabalho, essa série, achei assim muito interessante, né? Então essa série foi exibida nos Estados Unidos em 2013 e ela é uma ficção. Porém, é uma ficção que está baseada em fatos, muitos fatos relacionados à história da política, sobretudo da política americana, sobretudo das questões ali americanas desde assim de muito tempo, remete a algumas questões dos Kennedy, e, enfim, e vem, né, nessa ficção trazendo o que é a questão do poder e o que é a questão da política. Sempre, né, a questão da política, a questão com o poder. E então ela também foi muito polemizada e muito meio que trabalhada ali no sentido do Donald Trump, da eleição do Donald Trump, né? Então tem algumas coisas que são remetidas a esse momento dessa eleição do Trump com a Hillary Clinton. Então, e essa série, ela foi criada por Bo Wilson, né, que é esse gênero político, dramático e que tem esse contexto de ficção. Mas também é interessante porque ela está baseada na adaptação de um romance homônimo escrito por Michael Dobbs. Então, eles se apropriaram desse romance homônimo e fizeram uma adaptação, né? E o Bo Wilson, que faz, então, que ele é o criador da ideia, quem traz essa ideia. House of Cards tem uma relação com o Partido Democrata, né, americano, e eles estão ali nesse momento de um embate, porque vai ter, então, a eleição, inicia a série justamente com a eleição desse Walker, né, Garrett Walker. E aí tem uma puxada de tapete, né, que o nosso protagonista, quem vai fazer esse papel, que é o Kevin Spacey, que por sinal é um gigante como artista, a que vai fazer o Frank Underwood, né, o Kevin.
E ele está ali nesse momento, assim, nos primeiros momentos da série, porque, assim, gente, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. São na verdade, 5 temporadas, né? E eu fui podendo fazer o que dá para a gente poder depois sair daqui e falar um pouquinho sobre a questão da psicanálise, sobretudo, né? Então, assim, esse Frank Underwood, que é o protagonista, que é feito pelo Kevin Spacey, que, por sinal, inclusive, esse nome Underwood, vejam, não foi sem razão que foi procurar trabalhar com esse under, né? Que seria um underworld, underwood, algo para baixo, algo mais baixo, né? Esse nome que tiveram, inclusive, muitos outros até políticos e presidentes dos Estados Unidos que tiveram também esse sobrenome. Então, é um sobrenome muito, muito comum nos Estados Unidos. E um pouquinho do Frank, né? Então, o Frank é esse cidadão que é extremamente extremamente ambicioso, e ele é casado com a Claire, né? Que Robin Wright, que é a atriz, que também está maravilhosa, assim, acho que os dois, como atores ali na série, foram assim escolhidos a dedo e fizeram esse trabalho fenomenal, né? Inclusive, em alguns momentos, a Robin Wright, que é a Claire, que é a esposa dele, meio que até rouba a cena, porque ela está realmente maravilhosa. Então, eu estava dizendo para vocês que ele está nesse momento, quando inicia a série, né? Esse, então, para quem não assistiu a série, esse é o Frank Underwood, tá? Está no começo ali já competindo só pelo olhar dele, né? Esse olhar bem arrogante, muitas vezes. E tem um fator muito interessante em tudo isso, por quê? Porque essa série, que tem toda essa questão envolvendo política, traição, poder, ambição desmedida, né? Esses elementos que são os elementos que norteiam a política desde sempre, a história da política desde sempre, né? Esse ator, Kevin Spacey, ele foi convidado para fazer esta série, mas antes disso ele passou por um super treinamento, super trabalho, encenando o rei Ricardo III. Ricardo III foi o rei da Inglaterra do ano de mais ou menos 1490, né? E ele faz, então, ele encena, apresenta no teatro o Ricardo III. E é interessante como, durante a série, ele, inclusive, ele está caminhando de uma forma, assim, meio arcada, meio fechada, meio que justamente era uma das questões do Ricardo III, porque eu não sei se vocês sabiam que o Ricardo III ele era manco, ele tinha um problema na perna, então ele andava todo muito curvado. Então ele foi preparado para ensinou, fez essas apresentações teatrais, para que depois ele tivesse um preparo para entrar, então, justamente, né, como o protagonista maravilhoso dessa série da Netflix. E por que eu estou falando de Ricardo III? Porque eu estou falando de
Frank Underwood, porque eu estou falando também de House of Cards, né? Que seria isso, essa casa de papel, né? Isso que desmonta fácil, isso que se destrói fácil, né? Essa casa de papel. E nessa direção dessa série, foram utilizados muitas coisas relativas ao Shakespeare. Foram utilizados os solilóquios shakespearianos, porque o Shakespeare ele tem essa questão com os solilóquios em várias peças dele, sobretudo Hamlet, né? O que são esses solilóquios? É essa fala, né? Foi uma sacada brilhante da direção, né? Essa fala que o Frank faz para a câmera. Ele olha para a câmera e ele fala aquilo que ele está pensando. Então, o Shakespeare, lá em 1500, né? Ele tem essa sacada, essa é a Claire Underwood, que é a esposa do Frank. E ele tem essa sacada brilhante, o diretor, né, de se inspirar no Shakespeare. Então, o Shakespeare ele vai utilizar os solilóquios no Macbeth, ele vai utilizar os solilóquios no Ricardo III, também no Hamlet e várias outras peças dele, mas aonde tem um destaque maior é justamente ali o Ricardo III falando para o público, o Hamlet falando, né, trazendo os pensamentos dele, trazendo para o público, e o Macbeth também. Então, eles se utilizam, isso que eu achei muito interessante, eles se utilizam dessa ferramenta shakespeariana para trabalhar em House of Cards, agora em 2013, que foi o lançamento nos Estados Unidos, né? Bem nesse período. Vejam, o Frank, para quem não assistiu, e agora vai ficar com muita vontade de assistir, eu tenho certeza, o Frank, ele vai direto e fala muitas vezes para o público. Ele está diante da câmera, falando na câmera e fazendo esse solilóquio. E é tão interessante porque isso me dá a impressão que tem uma questão de capturar o espectador. Ele chama o espectador com essa fala dele, da forma como ele, daqui a pouco ele está falando para o espectador, daqui a pouco ele vira e está contracenando porque ele está trazendo o pensamento dele, né? Então, vejam, Under, que seria isso, né, do mais embaixo da terra também, esse underworld, que seria uma palavra subliminar, esse under, então, já escolheram, inclusive, esse sobrenome para ele, que não foi sem razão. Tudo isso veio num movimento de um trabalho para mostrar também esse vilão, esse ambicioso homem, né, que tem isso de manipulação, muita manipulação durante todo o trajeto, né, que ele está ali. Então, assim, eu acho que ficam algumas perguntas, né? Por quê? Essa ideia do solilóquio, que são essas ideias que capturam o espectador, né? E num manejo que vai assim numa sedução. É impressionante, né? Vai numa sedução, vai capturando o espectador nessa solução, nessa sedução. E tem uma fala do Frank, logo, acho que na primeira série, que ele vai falar que os tolos estão preocupados com o dinheiro. E
os tolos estão preocupados em ganhar dinheiro, mas quem está querendo o poder é que está com a rocha, mais ou menos isso, assim, até eu escrevi um pouco sobre isso, é quem tem a rocha firme que nunca vai se desmanchar, que nunca desses castelos que são construídos. Então, que os tolos estão ali só preocupados com o dinheiro. E, de fato, aparece muito bem na série que o casal, eles não estão preocupados com o dinheiro. Eles estão, sim, preocupados com o poder pelo poder, né? Então, ele vai dizer que ele não poderia respeitar alguém, que é um dos primeiros solilóquios dele, ele não poderia respeitar alguém que só está preocupado com dinheiro, mas ele respeita, sim, quem está ali nessa disputa pelo poder, nessa luta pelo poder. Essa é a pessoa que atrai ele, né? Atrai até porque é nessa rivalidade, nessa competição que ele pode jogar o jogo dele, que é o jogo do vilão também, né? Então, e aí seria, sim, também uma pergunta que eu acho que remete, né? O que daria mais prazer? Daria mais prazer o poder ou ter dinheiro? O que daria mais prazer? Ele vai mais ou menos induzindo a fala por aí, né? Bom, então a questão que beira, né, eu já falei, é a questão do poder, pelo poder, né? E esse gozo que o poder oferece, né? Que eu acho que aí a gente aos pouquinhos vai entrando na questão de psicanálise aqui. Esse gozo que o poder oferece ao perverso, né? O perverso na questão de perverter tudo só para ele poder jogar. É um jogo, jogar com o poder, né? Então, a série vai se desenvolvendo dessa maneira. E aí tem também essa questão de uma parceria, que é muito interessante, que é a parceria do casal. Aparece na série, mais assim, ao longo, uma questão também da homossexualidade do Frank, que é sutil, que aparece de forma um pouco sutil, mas que demonstra ali que para o casal, esse casal Claire e Frank, não é um casal que esteja assim preocupado em fazer família, em ter uma vida de sexualidade. É um casal que eles se encontram, né, de uma forma das suas realidades psíquicas, né? É uma cumplicidade psíquica. Então, na série vai aparecendo a vida que a Claire teve, a família dela, e ele é tudo super sombrio. Não tem muita história, não tem muito passado. Esse é o presidente com o qual ele vai. Eu interrompi aqui, mas vamos falar dele. Esse é o presidente Garrett Walker, que é o início da série onde ele vai começar na campanha, na campanha desse presidente, né? E esse presidente ele contribui bastante, o Frank, e esse presidente acaba fazendo uma promessa ao Frank, porém ele não cumpre. Ele tira esse cargo do Frank e passa para uma, acho que é Linda o nome da personagem, passa para uma outra personagem. E o Frank, ali, ele começa, então, a maquinar junto com a Claire, né, que eu estava falando, porque ele tinha sido traído. Então, vejam, é a traição, esse tema tão, né, ardido da vida das pessoas, mas que as puxadas de tapete, isso tudo na política é realmente assim o que manda. Então ele já foi traído ali, e aí tem então essa cumplicidade subjetiva
desse casal, que eles estão no momento, tem um momento, inclusive, que a Claire chega para ele assim e diz, olha, nós dois juntos podemos chegar onde, em algum lugar, pelo poder, nós dois juntos. Você não pode me... Ela quer estar incluída em todo esse jogo, e ela passa, então, a ser uma grande parceira dele, nas maquinações todas, nas traições todas, nos assassinatos, porque acabam tendo muitos assassinatos na série, para ocultar, para esconder, para... Bom, essas coisas todas que a política vai, né, vai trazendo. Inclusive, também o nome Claire, Clara, né, que foi escolhido, é interessante porque a Robin Wright, que é essa atriz, ela está o tempo todo com uma cara de paisagem, né? Assim, ela está magnífica, acho que o papel dela, assim, uma cara de paisagem, como se ela ela não transparece, ela não tem nada de clareza, é quase uma brincadeira esse Claire, ela não tem nada de clara, ela é cinza, você não consegue perceber o que ela está sentindo, o que ela está pensando. É incrível, porque ela consegue, o tempo todo do trabalho, então, 5 temporadas, ia para a sexta e tal, que ela tem essa cara de paisagem, assim, né? E eles passaram a chamá-la de Clarice, eu achei muito interessante, né? Então, e ela na medida em que ela vai se inteirando com a política e vai participando desse mundo junto com o Frank, ela vai ficando mais dura do que ele, mais dura do que ele. Inclusive, tem uma passagem que eu encontrei que esse comportamento da Claire junto ao Frank, né, onde teria ali, então, uma questão do Macbeth e da Lady Macbeth. Para quem conhece a peça do Shakespeare, né, que a Lady Macbeth foi quem, na verdade, é a vilã, na verdade, é a assassina. Ela só faz com que ele vá lá e cumpra o ato do desejo dela. Então, também no trabalho que foi sendo desenvolvido na série, eles vão colocando a Claire também nesse lugar de shakespeariano, muito de Lady Macbeth, né? Ela como essa vilã. Isso é uma questão muito interessante. Então, a questão da homossexualidade do Frank também em todo o trabalho não é assim de grande relevância, mas passa assim ali indicando que ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa. Para manter esse lugar do poder, ele faz qualquer coisa. Ele está na homossexualidade, ele está matando, ele está... enfim, né? O jogo dele é o jogo de estar nesse lugar, mas daqui a pouquinho a gente vai tentar entender um pouquinho, né, esse lugar da perversão, desse lugar, né, que a política fica muito em torno desse lugar perverso, né? Então, então assim, né, na série que coloca de maneira sutil, né, essa questão dele, a homossexualidade. E assim, tem uma questão que é a questão moral, né? Eles estão ali, de alguma maneira, eles não têm que dar conta a ninguém, né? Quando ele está no poder, né? Quem está no poder, normalmente? Os que já estiveram, os reis, eles são o poder pelo poder, eles não precisam eles não têm que dar satisfação, quer dizer, na verdade deveriam,
Mas parece que algo incorpora ali nessa escritura e fica como se eles não tivessem que dar satisfações a ninguém dos atos deles, como se eles fossem invencíveis perante a lei. Olha que coisa incrível, né? Eles estão, se tem que existe uma lei, eles não estão ali para essa lei, eles estão ali para atravessar essa lei, para brincar com essa lei, para subverter o que é mais interessante, é essa subversão o tempo todo, subvertendo a lei, né, inacessíveis, né? E aí entra essa questão, o que seria então essa lei moral, né? Que a lei moral estaria sempre acima de qualquer, o rei, os poderosos, sempre acima de qualquer lei que existisse, né? Então, a gente pode lembrar também do Henrique VIII, esse rei que matava as mulheres dele, acho que vocês conhecem, né, a história do Henrique VIII da Inglaterra, 1530, 1540, mais ou menos, que ele mandou matar a Ana Bolena e ele inclusive rompeu com o Papa, rompeu com o Vaticano, ele estava acima da lei. Para ele, não. A lei era algo assim que estava ali para ser transgredida e não, né? Então, assim, o grande furor dele é quando o Frank, o grande furor do Frank, para quem assistiu a série, vai lembrar junto comigo agora, que era quando ele encontrava uma barreira. Quando ele era impedido de fazer aquilo que ele queria, que ele almejava, que ele queria, era o momento dele de um furor total. Total. Ele não conseguia lidar com essa barreira, com essa lei, com esse impedimento. Era a hora do furor, né? Diante daquilo que ele queria, que ele estava desejando, que ele vinha planejando, né? E então, de alguma maneira, ninguém que representam esses personagens, né, fazem papéis de nobres. Não tem como. Nobreza no sentido de uma nobreza espiritual, né? Entrou para o mundo da política, está nesse lugar de poder, tem ali algo que vai corrompendo o sujeito. O sujeito vai sendo corrompido. É uma coisa muito interessante, né? Bom, ali, então, teria, então, a Claire, teria outros acontecimentos dentro da série que vem disputas pelo poder, daí aparece o, o presidente da Rússia, né? É uma ficção, gente, mas é uma ficção assim que também ele dá umas desestabilizadas nesse casal e tem ali então muita confusão com o poder, esse próprio presidente que ele traiu o Frank, né? Então a pergunta que vai transcorrendo na série assim é quem é o vilão? Quem é o vilão dessa história? Cadê o vilão dessa história? É um jogo o tempo todo, um jogo, né? E aí, outra questão interessante assim, é sobre isso. Sobre né, a pergunta mesmo que vai começando a aparecer, né? Aparentemente, Frank, Claire e Frank vão conseguindo tudo que eles querem. Eles vão galgando e eles vão subindo. Tem até uma metáfora de uma escada que os políticos vão subindo e vão derrubando as pessoas e vão subindo e vão subindo, né? Aparentemente, eles vão conseguindo tudo que eles querem por métodos assim, né? Imagine, matando,
trapaceando, enfim, né, esses métodos onde a moral, a questão da moral está excluída. Né? Esse conceito de moral, que é um conceito que vem da filosofia, que vem também de algumas crenças. Né? O conceito de moral, de alguma maneira, organiza um pouco o social. Esse conceito de moral, para eles não entra nesse, né? Então, aparentemente, eles chegam aonde eles querem, ao poder supremo nos Estados Unidos. E a partir, né, dessa ânsia por mais poder e por mais poder, como que a coisa, então, começa a acabar? Essa é a Joy Barnes, que também foi uma das vítimas, uma jornalista, que foi uma das vítimas do Frank. Ele usou, onde ela era uma jornalista, ela é uma jornalista muito ambiciosa, e ela também vai pela ambição, pela fantasia, pelo sonho dela, e ela acaba caindo nas garras do Frank, e, bom, spoiler, né? Ela é mais uma das vítimas dele. Então, Berenice, oi? Veja se o teu microfone não está encostando no colar, num broche, alguma coisa, porque tem bastante ruído. É mesmo? Sim. Agora que você pegou no cabo, no fio aí, fez bastante barulho, bastante. Melhorou? Nesse momento não tem ruído nenhum. Vamos ver. É quando eu falo? É. Agora eu falando tem ruído? Tem. Eu vou tentar tirar o fone, vamos ver. Melhorou? Melhorou. Sim. Ai, que pena, então ficou com ruído todo esse tempo. Desculpa, gente, tá? Sim. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, dava para ouvir, mas o ruído atrapalha. Obrigado, cara. Qualquer coisa avisa, Cláudia, obrigado. Então, assim, isso da natureza humana, deixa eu retomar aqui onde que eu estou. Então, a partir dessa ânsia por mais poder e por mais poder, a coisa não acaba. A coisa não acaba. E isso da natureza humana também, né? Então, a natureza humana, quando ela não é atravessada, né, por certas regras do social, por certas leis, a natureza humana necessita desse social, necessita dessas leis para que algo comece a se organizar nessas estruturas, né? E aí que a perversão, onde a gente vai daqui a pouco falar um pouco. Então, assim, qual é o limite para o poder? Uma pergunta. Qual é o limite para o poder? Até onde você pode ir, né, para o gozo que o poder oferece? Até onde, né? E isso está aí, está na política, né? E sempre esteve, né? Sempre esteve. E aí a questão política aonde entra, né? Com relação a esse gozo pelo esse desenfreado do poder, né? Então o Frank, esse grande articulador, o casal, eles são de uma inteligência muito refinada, eu diria, né? Eles sabem articular com as diversas representações, como, por exemplo, quando ele está em campanha, eles se utilizam de muitas questões do povo, eles seduzem o povo, eles têm muitas articulações bem interessantes mesmo para mobilizar a população, para conseguir votos, como os políticos, de um modo geral, fazem, né? Então, e ao mesmo tempo, essas ideias de poder que é aliada à vilania,
né? Então, a gente tem ali a ideia dos poderosos, do poder, que vem aliada à vilania, né? E que sempre essa questão de cumplicidade subjetiva do casal. Eles vão, de uma forma impressionante, como eles interagem e vão nessa cumplicidade de vilãs, Não, tem coisas impressionantes, assim, eles armam. Tem um momento em que é jogado uma pedra na casa do Frank e da Claire, mas foi tudo planejado aquilo para chamar atenção, para desviar. É incrível, eles fazem coisas. Vocês vão ficar com muita vontade de assistir essa série. Então, o gozo que mantém esse poder. Qual é o gozo que mantém esse poder, né? E existe esse poder, esse prazer pelo poder, né? Que não tem fim, que vai, né? Então, aqui nós poderíamos pensar realmente a questão será que a questão do homem, de um modo geral, né? Ela está permeada pela questão do poder, sempre na história, por poderes até mais, não, daí voltando assim, né, saindo dessas escalas assim tão né, de altos governos, reis, políticos, etc., né? Essa questão do homem, por quê, né? Essa questão. E o Nietzsche, inclusive, ele vai trabalhar sobre, ele vai desenvolver sobre vontade de poder. O que seria essa vontade de poder, né? Que o Nietzsche vai trazer também na sua obra, né? O homem vive, então, com essas necessidades de se sentir poderoso em alguma coisa, né? Bem na microfísica do poder também, que já foi trabalhado, não me lembro agora o nome do microfísica do poder, do Foucault, que ele vai trabalhar a microfísica do poder. Olha que coisa incrível, né? Ele vai trabalhar esses poderes que se instalam dentro das casas, das famílias, do marido sobre a mulher, do pai sobre os filhos. Então, o Nietzsche vai trazer a questão do poder, a vontade de poder, que tem uma outra questão, né? Só o poder pelo poder, mas a vontade de poder para o Nietzsche, e o Foucault, Michel Foucault, vai trabalhar isso da microfísica, desses micros poderes que se instalam nas casas, nas comunidades pequenas, nos bairros, e essa ânsia, essa necessidade do homem, né, até chegar a esses disparates que a gente está falando aqui dessa série, né? Então, será que isso de precisar sentir o poder traria para o homem de sentir-se amado, de sentir-se pertencendo, de sentir-se mais inteligente, de se sobrepor ao outro, aos outros, né? E assim, de sentir-se admirado e protegido? Será? É uma pergunta, né, que está aqui. Essa potência, não só a potência de quem dá as ordens, de quem está lá achando, né, ou que está fazendo leis ou está transgredindo as leis. Essa potência que tem algo com a natureza humana, né? Então, será que nós podíamos pensar aqui que o poder seria como uma garantia de sobrevivência que o homem foi desenvolvendo, e a certeza de que ele vai ter um lugar, né, de uma constituição, outra constituição, ou uma constituição talvez mais, né, qual seria essa melhor constituição na vida, né? E tudo é feito, será também nesse sentido do poder, da microfísica do poder, de ter mais dinheiro, de ter uma casa melhor, de ter, né, tudo isso hoje, e de um modo geral, né, vem para dizer, então, eu tenho mais poder. Que daí que não é o caso do Frank, que ele vai
criticar, né? Dinheiro é o poder para os tolos, né? Ele acha que, né, o tolo acha que ter mais dinheiro ele estaria nessa condição privilegiada. O Frank vai ter, logo no primeiro soliloquio, ele vai falar isso. Ou então seria isso de que, né, o poder está aí num lugar onde ele vem para driblar a morte, né? Isso. Será que eu estou possuindo mais, comprando mais, tendo mais dinheiro, achando que tudo está me abastecendo com mais poder? Esse é um personagem bem importante da série, que daqui a pouco eu acho o nome dele. Então, assim, tudo é feito, então, né, poderia ser pensado nesse sentido, para driblar a morte, que o homem age como se ele pudesse ter uma garantia de que ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Então, ele está fazendo isso tudo para driblar a morte, né? E aí voltamos um pouquinho para essa questão da vilania, que é uma outra questão, que esse casal de vilões, né, que estão ali, e o curioso é que eles despertam paixões aos espectadores. É incrível, gente. Eles têm essa vilania deles, e isso de conseguir tudo, eles vão capturando e vão trazendo, assim, você assistindo a série, né, eles vão despertando paixões, é uma coisa interessante, né, que é uma maneira também dessa identificação, né, o poder desses trabalhos, de um filme, de uma série que vai capturar, né, o espectador, e o espectador vai começar a trazer dentro de si, né, essa identificação, né? Eu estou falando mais do espectador neurótico, né? Aqui vamos falando de psicanálise um pouco. Ele vai começar a se apaixonar por esse vilão que pode tudo. Então, assim, daria para pensar aí que esse fascínio, né, que nós, muitas vezes, assistindo ou lendo uma obra, né, especialmente da Claire, né, que essa atriz, que essa Robin Wright está maravilhosa, ela está impecável no papel dela, e no papel de vilã, né? Ela é super bonita, ela é super elegante, ela é muito chique, ela é uma vilã terrível, né? E assim, essa identificação, como se isso mobilizasse dentro de cada um de nós algo dos nossos vilões que estão ali adormecidos, né? Pelo menos naquele momento em que você está assistindo, você fica capturado por aquilo. Puxa, né? É possível, pelo menos nesse momento, enquanto eu estou aqui assistindo isso tudo, né? E também desperta muitas vezes paixões a esse homem sem limites, esse herói sem limites, né? Que consegue atingir os objetivos, todos os objetivos, né? Não importa os meios, o que importa é que ele consegue atingir os seus objetivos, né? Então, será que aqui nós poderíamos começar a falar, será que existe, então, a questão do bom e do mal, né? Essas características que responde a algo superior, né? Da questão da moral, né? O bom e o mal, né? É bom ser assim? É mal ser assim? Como que fica isso, né? E então, e o Frank, ele também tem um amigo, né, porque ele, assim, é interessante porque o que eles vão apontando para esse
personagem, para essa personagem, é que ele é um homem meio sem história, passado muito confuso. A Claire não, a Claire ela tem uma história, é clara, clara a história dela, a mãe, a cidade, ele não. É tudo meio obscuro. Uma hora ele relata que vem de um lugar, outra hora que vem de outro, enfim, né? Mas ele faz um amigo, que eu achei essa parte muito interessante, que é um amigo de um bairro negro, que faz umas costeletas deliciosas, e ali ele se identifica, e ali ele é simples, e ali ele não está em jogo de poder nenhum. Ali ele tem, assim, parece que nessa simplicidade, nesse lugar, ele tem algo ali que está em conexão com esse amigo. Porém, mais à frente, quando as questões se complicam, e esse amigo também passa a ficar encrencado por causa do Frank, o Frank trai esse amigo também. Ou seja, né? Mesmo assim, ele é capaz de dizer a esse amigo não te conheço mais porque nós nos metemos numa encrenca, né? E agora nós precisamos nos afastar. Isso é política, né? Ele deixa bem claro que é política, está se falando de política, né? Ok, então, né? Então, o vilão é sempre aquele que faz mesmo quando algo escapa à razão. Não interessa. A razão, né? Não interessa, ele é o vilão, né? E esse vilão que é o sedutor, que é assim né? As identificações é isso muito interessante, né? Como público, como espectador, tem um vilãozinho dentro de si, e nessa hora ele pode também estar ali assistindo e gozando, né? Assistindo esse vilão. E ali é justamente, né, onde está instalado esse fascínio, né, por esse vilão. Ok, então eu queria ir mais à frente, deixa eu ver o que mais eu fui pontuando aqui. Que é justamente isso do limite entre a lei e o proibido, né, essa transgressão, né, Freud, a psicanálise vai trabalhar muito com isso, com essa transgressão da lei do proibido. O que fascina o vilão, ele sabe o que quer geralmente. Ele arma uma estratégia e já faz de tudo para chegar lá. O vilão já sabe. Ele arma a estratégia dele e ele já também já vai programar que ele vai transgredir, né, que ele vai perverter, que ele vai atravessar se tiver alguma lei ali. Esse é um ponto de fascínio e é o que a gente se identifica com esse querer absoluto, né? Isso de qualquer estratégia, um querer absoluto, gente, né? Para chegar onde eu imaginei que posso. Esse ponto de fascínio que vai capturar o espectador, né? Esse personagem que está em nós, esse espelhamento, isso é uma coisa incrível, né? De identificação. Esse que fala e faz tudo o que quer, mobiliza algo do nosso querer imaginário, e muitas vezes passamos a amar esse vilão, porque ele é um espelhamento nosso, né? E nós queremos também sermos povoados também, né, por esse vilão, né, que provoca o amor e o ódio, porque o amor e o ódio, né, é um tema que é uma coisa só, amor e ódio, como dizem. Então ele provoca o vilão, ele instiga isso, né, que está lá em nós, né? E aí, o que seria esse politicamente correto, né? O que vem fazendo,
tudo isso no politicamente correto, dentro desse modelo da moralidade, que acaba sendo, assim, muitas vezes ameaçado, né, esse politicamente correto que habita em nós, que a lei está ali dizendo, né? E aí nós acabamos nos deparando com esse vilão, e até assim, esse vilão vai adormecendo, né, em nós, esse politicamente correto, né? Vejam, esse espelhamento, a identificação com o outro, né? E muitas vezes o politicamente correto é impedido de falar e fazer tudo que ele anseia, tudo que ele pensa, né? E quando ele se depara com um personagem assim, né, que tá ali na tela, e que ele, né, ele tem a lei em si, mas que ele, nesse momento, ele se espelha a esse vilão, né, que coloca isso. Então, isso já falei na literatura, né, nos filmes, principalmente no cinema, porque a imagem captura muito, né? Então, eles colocam daí essa fragilidade, uma pequena fragilidade no Frank, que seria esse algo da homossexualidade, que eu acho que, né, eles tentam dizer que o vilão também pode ser esse sujeito que tem alguma fragilidade, mas eu li isso e eu não entendi muito como uma fragilidade, eu não teria assim, mas achei interessante, apesar de que o Kevin Spacey, esse ator, né, que para mim ele é assim um gigante como ator, um gigante encenando, ele é uma coisa impressionante, já ganhou Oscar e tudo, e aí foi, acho que muitos já sabem, né, que ele, depois, acho que no ano passado, ele foi condenado de assédio, de abusos, e foi trazido para esse, né, que eu acho que tem muito a ver um pouco com ele também, para ter conseguido fazer esse papel tão bem, mas ele foi, inclusive, retirado da série, né, ele foi afastado da série, né, então, por ele ser, então, esse sujeito que tem ali foi entregue, assédios e coisas assim, que Hollywood começou, acho que em 2018, com aquele também diretor e produtor cinematográfico, né, que é o Harvey Weinstein, o Harvey Weinstein, e daí depois veio uma série de outros, e o Kevin Spacey estava nessa questão ali, né? Então, deixa eu ver. Bom, agora eu gostaria de... Mas quanto tempo eu estou? Você está com 1 hora, Helenice. Deixa eu falar bem rapidinho, então, só um pouquinho de psicanálise aqui, que eu vou entrar nessa questão do perverso e da perversidade, tá? Que dentro desse mundo da política existe um traço de perversão muito acentuado, né? E a gente, e o Freud, ele tem um trabalho maravilhoso que está lá nos 3 ensaios da teoria, 3 ensaios da teoria da sexualidade, que é desculpa, que é um texto de 1905, onde o Freud vai falar, ele vai tentar apontar ali nesse texto uma diferença entre a perversidade, que seria a perversidade, uma atitude do neurótico, né? O neurótico, ele tem, né, lembra que eu estava falando antes?
ele tem esse espelhamento com o vilão, ele tem esse espelhamento com a traição, né? Ele tem esse momento de fascínio com essas personagens e tudo mais, mas ele até comete algumas perversidadezinhas, uma mentira, uma mentirinha, um enganar o outro, assim, coisas que né, o Freud vai dizer que o neurótico ele tem um sonho, um desejo de ser perverso, mas ele não consegue pela estrutura, justamente porque a estrutura ali não autoriza, né? Então, assim, que seria, então, nos 3 ensaios da teoria da sexualidade infantil, esse texto, o grande interesse de Freud, ele vinha no sentido de entender como a sexualidade infantil é um modelo para o perverso, para a perversão. Olha a sacada do Freud, hein, gente? Então, ali, ele vai estabelecer uma tese fundamental que a sexualidade infantil é uma sexualidade que ela é perversa polimorfa. O que é esse perverso polimorfo, né? Que ela vai, né? Essa tese, então, está sendo estabelecida que perversão em psicanálise tem a ver com sexualidade infantil, mas depois ela vai trombar um outro desdobramento, tá? E qual, então, seria essa relação da sexualidade infantil perversa polimorfa com a perversão? Perversão, que é isso, né, desses traços do que a gente está falando até aqui, que é uma relação muito evidente na política. Nessa série aparece isso de uma forma gritante, né? Então, o Freud vai fazer uma diferença do perverso enquanto categoria nosográfica, como uma doença, como um problema mental da estrutura, perversão, né? E a sexualidade infantil polimorfa, ela seria, então, uma relação com o instinto. Ou seja, ele vai dizer, ali onde deveria haver um instinto, porque a psicanálise pensa que o homem não tem instinto. Nós não temos instinto, né? Principalmente no instinto sexual, não há instinto, né? Há uma pulsão, questão pulsional, né? Que deveria ser regulado pela, né? No instinto, né? O instinto deve ser regulado pela heterossexualidade, se for pensado por esse viés. Mas a nossa estrutura, o humano, ele não é regulado por isso. No instinto da heterossexualidade, então, nós devemos, né, ter uma reprodução organizada como os animais, né? Quando o cachorro percebe que o cheiro da cadela é regularizado. O humano não tem isso, né? O humano, ele não é isso, né? E a sexualidade infantil, então, ela teria como esse elemento começa a aparecer ali as pulsões, não o instinto, né? O prazer da oralidade, da pulsão oral, o prazer da analidade, da pulsão anal, o prazer escópico, daquilo que eu estou vendo, o prazer, né, de ser visto, quero ser tocado, quero ser abraçado, quero beijar, toda essa polimorfia que está abrindo esse campo de se agregar aos objetos, né? Esses objetos que vão encontrando esses lugares de outros prazeres, né? Que não é regulado pelo instinto. Então, toda essa sexualidade infantil, ela acaba se pervertendo,
olha que sacada do Freud, né? A sexualidade polimorfa infantil, ela perverte o instinto. Ela acaba com essa ideia de instinto, né? E aí, inclusive, a própria palavra pervertere, esse é o casal de políticos que vai atrapalhar demais a vida do Frank e da Claire, né? Que eles também dão um jeito de tirar o casal de uma forma como vilões, né? Bom, voltando aqui. Então, a palavra pervertere, que vem do latim, significa tirar do caminho, modificar a via da sexualidade humana. Então, não tem instinto. Não tem. Então, lá nos 3 ensaios, o Freud vai dizer que é pervertido o instinto da sexualidade infantil, tá? Então, é retirado do sujeito ali um caminho onde o instinto poderia ter levado esse sujeito, né? É retirado. Ali a criança já começa com as questões pulsionais e nas escolhas de objetos. Sobretudo, já delineando o objeto sexual. Então, nós não temos instinto sexual, esquece isso. Para a psicanálise, não tem instinto sexual, não tem instinto de sobrevivência da maneira como é pensado, né? Não tem instinto de maternidade para as mulheres, muitas mulheres não querem ter filhos e não têm esse instinto. Nós não temos instinto. Não temos instinto, e esse instinto está pervertido pela pulsão, pela sexualidade. Mas não o sexo, a sexualidade, a libido que está ali, né? Então, essa sexualidade perversa, polimorfa, que tem várias formas, essa sexualidade infantil, ela tem uma polimorfia, porque ela está sendo retirada do caminho do instinto. Que sacada desse cara, né, chamado Freud. Então, essa é a primeira característica fantástica, né, que o Freud vai começar lá em 1905. E depois ele vai desenvolvendo, até em 1927 ele vai modificando esse texto, ele vai trocando o nome do texto, mas está tudo meio girando em torno disso, né? Então, o termo perverso aparece aqui nesse regime para demonstrar que não há um caminho único da sexualidade para o homem. Não há um caminho universal. Não há um caminho universal, né? E a gente está vivendo um momento agora, justamente, onde está se falando mais da aceitação da homossexualidade, está se falando mais dos transgênicos, né, de transgressões nessa. Está se falando mais em outros formas, né? As mulheres hoje estão mais livres para escolher, não querem ser mãe, não tem instinto. Esquece isso, né? Então, os caminhos da sexualidade, os caminhos do prazer, são sempre singulares, nunca um caminho universal. Cada sujeito tem, na sua estrutura subjetiva, uma singularidade. E é a partir dessa singularidade que vai se desenhar o seu desejo, né? Suas escolhas de objeto sexual, de objeto da vida, os objetos, de um modo geral, né? Não é regulado pelo instinto. Então, como é que passamos dessa posição da sexualidade perversa, polimorfa, da criança, que ali foi pervertido porque não deixou que o instinto se instalasse? Ali é um sinal já que o sujeito entrou para a neurose, né? Essa presença, então, ela é
constitutiva, ela está presente em todos nós, e ela é constitutiva para todos os neuróticos. Neuróticos, tá? Uma estrutura que vai se desenhar mais especificamente através disso, tá? A perversão do trapaceiro, a perversão encontrada no mundo da política, essa que está aí no sentido mais, né, driblando, transgredindo a moral, tentando, porque é o trapaceiro, ele goza, né, no sentido de transgredir as leis, né? Então, é uma sexualidade que está ligada ainda a um sujeito que não está plenamente constituído. Um sujeito que é o conjunto de suas, né, de suas escolhas mais na perversão. Porém, a sexualidade do polimorfo perverso, ela tá na polimorfia, né? Está nas escolhas. O sujeito que ainda não está integrado em torno de um eu, né? Então, isso começa a se desenhar lá na vida da criança, quando ele ainda também não constituiu um eu, né? O eu do sujeito, né? O eu do sujeito, ele vai se constituir lá, mas o eu propriamente, né, mais para o final do Édipo, mais, né, hoje em dia com 4, 5 aninhos, né, quando a criança, inclusive, para de dizer assim muito, o neném quer água, o neném quer mamãe, não, eu quero água, eu, Pedrinho, eu quero comer, o sujeito, então esse momento dessa organização psíquica, né, ali, o sujeito ainda não está integrado em torno de um eu, quando o instinto é pervertido lá nesse trabalho que o Freud vai nos apresentar, tá? Então, essa sexualidade perversa, multiforme, tem de ser recalcada. A instalação do recalque, tá? Para quem aqui já estuda psicanálise, psicologia, mais ou menos está sabendo do que eu estou falando, né? Então, depois que o recalque está instalado, que foi pervertido né, esse desvio que regula o instinto, foi desviado, né? Foi pervertido, o sujeito pode ser um pouco sádico, o sujeito pode ser um pouco masoquista, ele vai cometer as suas maldades, sim, porque, né, ninguém é de ferro, aquelas coisas assim, mas é diferente da estrutura do perverso, né? Esse prazer não regulado da natureza não existe, né? Não existe na natureza, né, propriamente dita, um sadismo. Tem, né? Agora, quando se instala no perverso, né, nessa estrutura, que ele não atravessou suficientemente esse recalque, e que um desses objetos ali da polimorfia se fixou. Vamos, por exemplo, utilizar, são vários, os objetos podem ser vários, mas aqui a gente vai reduzir. Vamos falar, então, da estrutura do Frank, né, da estrutura também desse casal, né? Que o sadismo está presente ali porque ele se fixou e ele fica num confronto ali entre o recalque, negando esse recalque, e se fixa num desses objetos, por exemplo, o sadismo. Ali começa, então, uma estrutura, e, gente, é das mais difíceis de serem trabalhadas. Mais difíceis, né? O sadismo que está presente ali na sexualidade infantil, como mais um dos elementos parciais da polimorfia do regime de prazeres da criança. É parcial, tem vários,
Tem vários, né? Então, no caso então, nas grandes perversões, o sadismo, o fetichismo, o voyeurismo, o masoquismo, mas principalmente o sadismo, aqui nesse caso, ele existe, não existe pulsão parcial ali. Está fixado num objeto. Por exemplo, o objeto do sadismo. Eu preciso matar, eu preciso transgredir, eu preciso o poder. Pelo poder eu nem sei, né? Porque o Frank, ele nem sabia mais o que ele queria com esse poder. Ele já nem sabia mais mesmo, né? Por isso, House of Cards, quer dizer, de papel, vai cair, mas também, né? Então, assim, isso é o que está posto como essa questão do... Né, o sádico, por exemplo, ele toma o seu objeto como um objeto de domínio, apenas. Né, algo da infância, algo lá muito lá atrás, tá? É uma doença, é um problema, tá? Então, o objeto é desprovido de sua alteridade, né? De sua inteireza, de sua integridade, para que ele se torne apenas um objeto de prazer sádico, de gozo sádico, né? O perverso, que caracteriza a perversão propriamente dita, ele se recusa da alteridade do outro, da singularidade do outro. Ele se recusa a... Ele não está preocupado com a singularidade do outro. Ele não consegue nem ver a singularidade do outro, né? E isso que é recusado pela perversão, pelo perverso, para o sádico, o objeto é apenas e tão somente objeto do gozo dele. Não interessa. Por isso que lá no começo ele vai dizer, são tolos os que estão achando que o dinheiro é a grande questão, né? Não é o dinheiro a grande questão. A grande questão é o poder, né? É isso que vai, né, para ele, como sádico, que vai manter ele nesse mecanismo, ele não consegue parar. Ele não consegue parar, né? Então, é um objeto que ele tem que estar o tempo todo dominando e destruindo o que é o outro. Dominando e destruindo o outro o tempo todo. Ele não consegue parar, né? E é isso que interessa para o sádico. No caso, aí a gente pode falar também do masoquismo, em casos que a pessoa está ali nessa estrutura, nesse objeto de masoquismo. Então, eu é que sofro, né? São objetos onde a pessoa se fixa, né? O sádico tem esse comportamento de destruir o outro, de, né, usar o outro como objeto, enfim. O masoquista é ele que se coloca nessa posição, né, que deixa que o outro o domine, aquele que se destrói apenas, e que é aquele que ele vai em busca, inclusive, de uma parceria que o humilhe, que lhe faça mal, né? Então, é uma relação com o outro que passa necessariamente por essa via, e não pode passar por um outro lugar. Eles não conhecem. Na perversão, não existe um outro lugar, né? O perverso tende a fazer com que aquilo que deveria ser parcial, na polimorfia perversa do infantil, lá que a gente viu, que deveria ter sido recalcado da estrutura, um eu se organizado, fica na proeminência da organização de toda a vida libidinal, de toda a vida psíquica do sujeito. O sujeito gira em torno disso. É muito sofrimento também, sabe? Na neurose, o contrário. Então, na neurose, tende a recalcar essas perversões infantis, todos os neuróticos, eles não têm
quer dizer, ele passa por essa perversidade infantil, polimorfa, né? Um pouco de sadismo, um pouco de masoquismo, um pouco de tudo, mas não se fixa. O objeto não se fixa, né? A grande questão do perverso é que ele pede a integralidade, isso não é reprimido, e uma dessas parcialidades, uma só, é que vai se fixar, isso que eu estou falando, né? Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu fui pesquisando, daria para a gente ficar 3 dias aqui falando, inclusive da série, porque eu fui fazendo, assim, por cada temporada, eu fui trabalhando, mas deu um caderno inteiro, daí agora eu estou tentando resumir ao máximo, porque aqui o nosso tempo é meio curto, né? E eu achei que a relação da psicanálise com essa série teriam muitas outras, inclusive a relação do casal, Claire, porque depois, né, fazendo um spoiler, ela começa a ser a vilã maior e ela é a própria Lady Macbeth, né? Então, ela começa ela encosta ele, na verdade, e ela que quer ser e vai ser a presidente dos Estados Unidos, imaginem vocês, né? Então, só para finalizar, eu queria ler uma coisa que eu achei sobre a Lady Macbeth aqui. Eu teria muito mais, assim, se vocês quiserem, a gente pode, em outros momentos, rever, falar, mas eu vou encerrar aqui. Então, aqui eu encontrei, e como Édipo, esse herói aristotélico, Macbeth vai resistir até o fim, orgulhosamente, se recusando a ver a realidade. Quem não conhece o filme ou o livro vai procurar. Enquanto o primeiro fura os olhos para ignorar, né, ignorar a sua história, o Édipo, o segundo finalmente se entrega à morte, Macbeth, igualmente para ignorá-la. Ambos precisam ignorar as suas questões trágicas, né? Já dissemos que Macbeth é o vilão mais humano de Shakespeare, e é nas cenas finais da peça que vamos, como lembrou o Bloom, né, nos identificar com ele. A ambição, afinal, é um sentimento necessário para que possamos construir plenamente nossos objetos internos. A ambição, né? Como diz a psicanálise, a ambição é fundamental para a gente poder construir os nossos objetos, né? A psicanálise se apropria disso, fala disso, mas, evidentemente, ao contrário de Macbeth, é necessário fazê-lo dentro dos limites das regras do social. Quando fica sabendo da morte de Lady Macbeth, por exemplo, ele diz: ela deveria ter morrido mais tarde, com uma frieza incrível. Teria havido uma hora certa para ouvir essa palavra. O amanhã e mais o amanhã se arrastam em diminuto passo, dia após dia, até a última sílaba do registro do tempo. Em todos os nossos ontens apenas iluminaram para os tolos. O caminho para a morte apaga-te, breve lume. A vida não passa de uma sombra errante de um pobre ator, que se pavoneia e agita ao dizer sua fala no palco, e depois não mais é ouvido. É uma história, narrada por um idiota, cheia de alarido e fúria, nada significando. É Macbeth, no ato 5, na cena 5, ok? Então, agora, gente, vamos conversar. Mas me ajuda aí com o tempo. Esse é o presidente da Rússia, que dá ele é um pior vilão do que o Frank. Esse ator, né, o
Mackenstein. Eu acho ele fabuloso, esse ator. Ele faz o presidente da Rússia e ele é pior do que a Claire, e pior. Ali que diz, né? Eu disse, quem é o vilão dessa série? Onde está esse vilão? Ok, falamos. Oi, pessoal. Quem quiser fazer perguntas pelo chat, pode fazer pelo chat ou pode abrir o microfone. A gente tem aí 25 minutos. Eu não assisti a série, Lenice, mas eu vim mais para escutar tuas considerações de psicanálise. Então, não posso fazer nenhum comentário sobre a série, né? Mas fiquei imaginando, com a tua explanação, sobre os tipos, né? Os tipos analisados pela psicanálise. E então foi mais para ouvir essas considerações mesmo. Sim, Cláudia, na verdade, assim, eu só usei a série como instrumento, né, para a gente ter material para poder falar, de psicanálise, né, que é esse o projeto, psicanálise e cinema. Eu achei que essa série, justamente, ela é muito impactante, porque ela me remeteu a essa questão dos 3 ensaios da teoria da sexualidade do Freud, e eu acho que esse texto é magnífico, e é um texto, assim, que é base, né, dentro dos estudos psicanalíticos, né, e essa, porque, assim, há uma dificuldade, inclusive, dentro do meio psicanalítico para falar sobre perversão e perversidade, né? E daí, quando eu assistindo a série, que por sinal, assim, de excelente qualidade técnica, tudo, a música é fabulosa, é tudo muito, 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 né? Fez um sucesso estrondoso. Sim. E ainda está fazendo essa série, né? Foi assim durante o período, porque ela também vai mobilizar uma história americana, da política americana e do mundo inteiro, né? Onde ali está o ninho, o reduto da perversão. Aí você acaba se perguntando, né? Por que essas pessoas vão para essas escolhas de profissão? Querem entrar nesse mundo, né? O que as leva a isso? É uma pergunta interessante, né? Uhum. E daria para dizer que os realmente, né? Eles não estão preocupados com dinheiro, se eles têm mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Eles estão preocupados com esse lugar de poder, onde eles conseguem manter o exercício desse sadismo, que eles não podem parar, que é uma patologia mesmo, que sabe, é uma questão. Você comentou sobre, você fez uns paralelos com Shakespeare. O diretor, isso é um fato? O diretor buscou referências em obras de Shakespeare para desenvolver, para elaborar melhor a série? Sim, sabe por quê, inclusive? O Kevin Spacey, quando ele foi escolhido em 2000, ele já sabia que ele ia fazer essa personagem em 2011. E aí foi sugerido a ele que ele encenasse, se preparasse, encenasse Ricardo III. Sabe? Uhum. Por causa também dos solilóquios e porque o Ricardo III dentro, assim, nós que passamos por Hamlet, né? A gente vê ali isso de podre no reino da Dinamarca. Então,
é no reino da Dinamarca, e tem o vilão também e tal, né? Tem os solilóquios. Macbeth também é esse, né, esse vilão, como eu acabei de ler agora, mas o Ricardo III, ele é, inclusive, assim, olha, gente, quem puder assistir o filme, ai, sempre me escapa o nome desse ator mas lembra? Me ajudar? Laurence Olivier. Quem puder assistir, eu já assisti umas 3 vezes. Ele está simplesmente maravilhoso. E a peça que o Kevin Spacey encenou, que ficou no ar durante mais de um ano, para ele ter esse fôlego e esse fogo para encenar, inclusive, o andar dele o jeito que ele caminha no começo assim da série é muito igual, muito igual. Se fazendo de coitadinho, se fazendo de bonzinho, que é tudo que o Ricardo III ali nessa peça do Shakespeare, que foi Shakespeare quem escreveu o Ricardo III, né? Então é fato que eles se inspiraram, sim, os solilóquios, meu Deus, né? Os solilóquios vêm do Shakespeare, né? Então, realmente, eles fizeram essa... Olha a cara da Claire, ela está o tempo todo com essa cara, ela quase não ri, quase não chora, e assim, o tempo todo. Muito linda, muito chique, mas o tempo todo assim, né? Ela é uma... Sombria. Oi? Ela é sombria para mim. Porque, inclusive, o nome Claire foi colocado para justamente fazer um trocadinho aí, uma trocadinha com isso, porque de clara ela não tem nada, ela é sombria. Você não acha que tem um pouco de psicopatia na personalidade dela? Sim. Também. Você assistiu a série? Assisti, eu só não assisti a última temporada, assisti 1 ou 2 capítulos da última temporada, que é quando ela é presidente, né, ou quer ser presidente, daí eu achei que já não estava tão boa, aí parei. Eles tiveram uma saída ali meio estranha no final, mas ela... Não, mas é isso que eu digo, teria muita coisa para falar sobre o casal. Uhum. Porque o casal, de um modo geral, não existe, né? Eu vou falar uma coisa menos romântica, que já foi falada, talvez até hoje, e vai ser publicada. Não existe o casal, existe o amorzinho, não, existe uma cumplicidade subjetiva. Uhum. Os casais se encontram numa cumplicidade subjetiva. E aí, se nessa cumplicidade subjetiva vinga, para o amor, para uma construção, para uma coisa, né, enfim, bonita, etc, ok. Né? A gente lembra do Salvador Dalí com como que era o nome da mulher dele? Né? Que eles tinham uma cumplicidade subjetiva que era uma coisa impressionante. Inclusive, ela maltratava ele e tal, e ele não vivia sem ela, e eles construíam, criavam, desenhavam, pintavam, uma cumplicidade subjetiva. A Gala. A Gala, do Salvador Dalí. E a Claire e o Frank, eles têm essa cumplicidade subjetiva que é uma coisa que é a patologia. Uhum. Só que, veja só, ela como Lady Macbeth, ela mata ele. Mata no sentido de agora sou eu. O poder é meu. Entendeu? Quer dizer, ela tenta se separar dele algumas vezes, e ele faz com que ela volte, porque sem ela vai fragilizar demais a campanha, né?
Uhum. Assim, então eles estão ali numa cumplicidade subjetiva o tempo todo, né? E, inclusive, ela vai se espelhar nele para ser a presidente dos Estados Unidos. Eles são muito iguais, né? No começo a gente vê, nossa, eles são muito iguais. No começo eu adorei, eu achei maravilhosa a relação deles no começo, mas daí depois você vê que, opa, começou a ficar doentia. Sair, meninas. Tchau, Cláudia. Até a próxima. Beijo. Obrigada, Helenice. Obrigada, Mazé. Tchau, tchau. Obrigada, Cláudia. Tchau, até. Então, é isso. Eu acho que eles são esse casal que fazem essa parceria, que é isso, né? Uma cumplicidade subjetiva mesmo. Alguém mais? O Gabriel, tá aí, Gabriel? Sim, eu anotei 2 coisinhas para falar. Pois não. Primeiro traçando um paralelo com uma outra série que eu gostei bastante também, quando a senhora falou da questão da moralidade e de existir toda uma estrutura social para incutir essa moralidade no ser humano. Eu lembro muito de uma série que vale a recomendação também para quando vocês quiserem ser um tema de apresentação também, que é a série Hannibal, que tem um momento na série que o personagem Hannibal ele é um psiquiatra, porém ele também é um serial killer, e além de, entre aspas, um serial killer normal, ele é um canibal. E ele tenta justificar as ações dele dizendo que não existe moral no ser humano, existe só moralidade. Existe só toda essa estrutura social, estrutura ligada à religião também e tudo mais, que está presente para meio que segurar o ser humano de agir sem moral nenhuma, porque a moral não existe no ser humano. A ideia que ele fala, né? E quando a senhora falou disso, foi o que me remeteu, e sempre essa frase me impactou muito nessa série, que sempre eu tô lembrando dela e tal. Era mais só trazendo esse paralelo mesmo, e eu tinha um comentário para fazer a respeito da quebra da quarta parede, que é um dos marcos da série, né? Quando os personagens vão se dirigir ao público. Porque a impressão que eu tenho que eu tive do Frank a série toda é que ele é uma pessoa muito narcisista. Acho que ele está muito ligado à ideia do americano de ser o self-made man, aquela pessoa que, por si só, ela construiu sua carreira, construiu sua caminhada de vida e tudo mais. O que é um pouco de hipocrisia quando pensa nele, porque boa parte do que ele conquistou apoiado na Claire também. Que, por sua vez, liga ao narcisismo dele, que ele precisa tanto de pessoas as quais ele usa e depois descarta apenas para o seu próprio benefício. E aí a percepção que eu tenho é que quando ele traz quem está assistindo, o telespectador, para acompanhar a história, além de servir como uma forma de explicar melhor o que está acontecendo, uma exposição, é meio que uma metalinguagem para reforçar ainda mais esse individualismo dele, de que, além das pessoas ao redor dele que ele está utilizando até quem está assistindo a série. Seja para se enaltecer, seja para falar, eu planejei isso e isso deu certo. Também foi algo que me chamou muita atenção. E basicamente era isso que eu queria dizer só, e foi muito boa a palestra, muito obrigado. Que boa a tua colocação. Agora, veja, eu tenho a impressão que eu não assisti essa que você está falando, já ouvi falar, né? Mas voltando aqui para House of Cards, realmente, sabe, a lei moral, essas questões da moralidade não existem, né? Não existe no mundo do Frank e da Claire. Eles não dão conta disso. Justamente por tudo que eu fui abordando mais para frente sobre essa distinção onde há uma estrutura perversa, né, e a perversidade. Então, né, esse serial killer também, esses casos que a gente ouve falar de matar, de muitas vezes abuso sexual, depois mata e o sujeito não consegue parar, são casos bem graves, muito graves, que tem esse traço de perversão, mas daí já tem, assim, dentro da patologia, né, é bem grave. O Frank ainda é um sádico, mas ele se depara
né, com uma parceira também sádica. Daí você já não sabe mais se ela é mais sádica ou se ele é mais sádico, qual dos dois. Porque ali eles ficam numa disputa de poder o tempo todo. É isso que é interessante. Obrigado pela tua colocação, Gabriel. E a Nicole, quer falar alguma coisa? Ela agradeceu aqui, Helenice, no chat. Ah, então tá bom. Não tem nenhum comentário. Então, mas a pessoa parece que foi indo embora, né? É, verdade. Saíram um pouquinho mais cedo. Tá bom. Então, eu agradeço a participação de vocês e quero lembrar que esse, então, é um projeto de psicanálise e cinema que está indo para o YouTube. No YouTube é Helenice Milani, psicanalista, e eu peço que vocês se inscrevam, deem o seu like, comentem, estou aberto para responder também perguntas e interagir pelo YouTube. Eu aguardo vocês e